Queridos, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 13. Hoje é o terceiro domingo, irmãos, do mês, e por isso é o domingo da exposição de Romanos. Excepcionalmente, esse período nós temos feito uma série expositiva, uma minissérie temática pela manhã, mas à noite nós seguimos a nossa agenda ordinária de exposição. Por isso nós seguiremos de onde nós paramos, Romanos, capítulo 13. Nós leremos o versículo 11 ao versículo 14, embora nos concentremos na exposição do versículo 12 ao 14. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos voltamos para a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, clamamos o Teu auxílio, que o Teu Espírito Santo nos conduza à devida interpretação desse texto, Senhor, e aplique as Suas verdades à nossa alma, mova-nos em direção ao que Tu queres, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos submeter a Ti. Por isso, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos ao capítulo 13 de Romanos e nós vimos na exposição passada mais um elemento dessa porção do livro de Romanos, na qual Paulo está aplicando o evangelho à vida cristã. Lembremos-nos que até o capítulo 11 de Romanos, Paulo apresentou o evangelho. Ele nos trouxe fatos sobre a obra de Cristo e o que é que eles significam como tais. A partir do capítulo 12, irmãos, Paulo faz uma virada na epístola e passa a trazer a aplicação do evangelho para a vida. A partir daqui, ele não vai simplesmente fazer constatações, não vai fazer simplesmente exposições da obra de Cristo, mas vai trazer ordens, imperativos. É assim que vocês vão viver a partir da obra de Cristo. E então nós vimos, irmãos, que Romanos 12 e até o final até o versículo 10 de Romanos 13, o apóstolo Paulo, queridos, ele nos apresenta aquilo que é essencial à vida cristã, que é o amor. O amor resume a vida cristã. Só que ele não descreve o amor, não no sentido genérico, como até mesmo os ímpios abrem a boca para falar sobre o amor. Ele vai nos mostrar que o amor tem ingredientes muito próprios, segundo a lei do Senhor. É por isso que ele termina aqui, o versículo 10, veja por favor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o amor é o cumprimento da lei, ou o cumprimento da lei é o amor. Então não tem como separar lei de amor. O que Deus diz que é bom e aquilo que Deus diz que é mal, ligado à questão do amor. Fazer aquilo que Deus manda é amar a Deus e ao próximo. Não fazer aquilo que Deus reprova é amar a Deus e ao próximo. Só que então, irmãos, Paulo vai e começa a concluir essa primeira parte, aqui ainda no capítulo 13, para entrar em outro tema no capítulo 12. E aí nós vimos, versículo 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação até agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Então nós vimos na exposição passada de Romanos, irmãos, que há uma íntima relação entre o conhecer o tempo, isto é, o conhecer a obra do Senhor e aquilo que Ele está fazendo até a consumação dos séculos, e o viver de forma santa. Hoje, irmãos, nós vamos aprofundar aqui no versículo 12 a 14, entendendo o que é a obra de santificação. O que é a obra de santificação? E aqui, irmãos, o Senhor nos ensina isto. A obra da santificação
necessária e esperada na vida dos crentes consiste no abandono das obras das trevas e a prática das obras da luz, isto é, revestir-se de Cristo. Eu vou repetir, irmãos. Aqui o Senhor nos ensina, por meio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, que a obra da santificação, que é necessária e esperada daqueles que creram, consiste no abandono das obras das trevas e na prática das obras da luz, isto é, revestir-se de Cristo. Paulo aqui, irmãos, se você atentou bem para o texto, Paulo aqui ele usa várias ilustrações que estão associadas a dois grupos antagônicos de elementos. Ele fala sobre as obras das trevas, sobre a noite, como algo associado ao pecado. Veja, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele repete essa imagem. Andemos diligentemente como em pleno dia. Como em pleno dia. E então, ele vai falar, e nada disponhais para a carne. Aqui, irmãos, Paulo está colocando em antagônico trevas com luz, pecado com santidade. E ele usa exatamente essa imagem, irmãos, para que fique clara para nós a dinâmica da santificação. E aqui vem o primeiro ponto, irmãos, que nós aprendemos aqui nessa porção da palavra do Senhor. Não há santificação apenas com o abandono das obras más, sem que seja colocado no lugar a prática das obras boas ou das boas obras. Aqui, irmãos, Paulo está usando a dinâmica da lei. Aquilo que eu já falei inúmeras vezes para a igreja. A lei do Senhor, ela vem até nós com dois aspectos. Um aspecto negativo e um aspecto positivo. E um está implícito no outro. Aquilo que a lei diz, faça, ela também está dizendo o que não se deve fazer. Aquilo que ela diz, não faça, ela também está dizendo o que eu devo fazer. Um dos exemplos mais claros, nós já falamos para a igreja, está lá em Efésios 4. Paulo fala em Efésios 4. Aqueles que mentiam, não mintam mais. Veja o aspecto negativo. Não minta, pare de mentir. Só que aí vem um aspecto positivo. Antes, falai a verdade uns aos outros, porque vocês são membros da mesma família. Não minta, fale a verdade. Aí ele continua, Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais. Vai simplesmente parar de furtar e depender do governo? Não. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos para ter com que acudir o necessitado. Então a lei sempre vem nessa dinâmica, irmãos. Pare de fazer o que é mal e passe a fazer o que é bom. Aqui, irmãos, o texto faz exatamente a mesma coisa. Note a dinâmica do texto. Veja comigo, por favor. Paulo coloca aqui, veja, os dois aspectos postos diante de nós. O aspecto negativo. Deixem as obras das trevas. Aí vai um aspecto positivo. Antes, revistai-vos das armas da luz. Ainda o aspecto positivo. Andem dignamente como em pleno dia. Aí ele vai e especifica com aspectos negativos. Não em orgias e embriaguez, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, aí vem um aspecto positivo, e aqui ele usa o mais enfático no grego, mas revestivos do Senhor Jesus. Aí vem novamente o aspecto negativo. E não, aqui é um não no grego bem enfático, não disponhais nada para a carne no tocante às suas concupiscências. Você está percebendo que Paulo está o tempo todo, pare de fazer isso e passe a fazer isso aqui. Pare de fazer isso e passe a fazer isso aqui. Porque é exatamente isso, irmãos. Não há vácuo moral. Não tem como eu deixar de fazer uma coisa ruim e não ser colocado no lugar uma coisa boa. E eu espero que você esteja entendendo que eu estou falando de coisas ruins e de coisas boas, não à luz do que você pensa que é bom e que é ruim, não à luz do que a nossa cultura diz que é bom e que é ruim, mas daquilo que o Senhor diz que é bom e que é ruim. Não há como deixar de fazer uma coisa sem colocar outra no lugar, irmãos. Não há santificação sem tirar as obras más e colocar nela
as obras boas. Do contrário, sabe o que vai acontecer, irmãos? Há uma ilustração aqui muito própria na Escritura Sagrada. Quando o Senhor fala sobre aqueles que foram possuídos por algum espírito imundo, algum espírito maligno, e ele então espelha esse espírito, está lá, ele fala isso em Mateus capítulo 12, versículo 45. E se não for aquele indivíduo não for habitado pelo Espírito Santo, mas simplesmente saiu o espírito maligno, outros 7 espíritos piores do que aquele vão voltar e habitar aquele corpo, aquela pessoa. É a mesma coisa, querido. Se, no afã de deixar de fazer aquilo que é reprovado pelo Senhor, eu não coloco aquilo que Ele ordena no lugar, espere, porque vai vir outras 7 mais obras piores no lugar. E isso é muito comum, irmãos, na maneira como a nossa sociedade moralista, eu não estou falando aqui dos imorais, que facilmente todo mundo condena, eu estou falando daqueles moralistas, daqueles que até querem fazer uma coisa certinha. É muito comum pensar-se dessa forma. Eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro, eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano. Mas a questão não é simplesmente você deixar de fazer o que é mal. Você está fazendo o que Cristo ordena. Ok, você parou de fazer aquilo que você julga como pecado. Vamos caminhar por esse raciocínio. Mas no lugar foi colocado aquilo que Cristo diz, faça, ou você resiste a isso. Querido, não há santificação apenas com o não fazer. E é uma tragédia, por exemplo, no Brasil, muitos entenderem os evangélicos, me permitam usar essa expressão, embora nós nos distanciemos desse grupo, no sentido geral da palavra, mas é impressionante como que ficaram conhecidos por aquilo que não se deve fazer. Crente não bebe, crente não fuma, crente não faz isso, não faz aquilo outro. Primeiro que tem alguns contrassensos aqui nessas listas de não pode, não pode, não pode. Mas começa pela negação. Não é apenas o que não se faz, irmãos, mas o que se faz no lugar também. Você não vai crescer na vida cristã enquanto você não aprender e viver essa dinâmica da santificação. Parar de fazer o que Cristo ordena e passar a fazer o que ele manda. A questão é, você está tentando deixar de fazer o errado sem considerar fazer o certo? Aliás, você sabe o que é errado e você pode dizer com toda a segurança que você sabe o que Ele quer que você faça à luz da palavra dEle? Não há, queridos, como caminhar em santificação sem essa dinâmica. É como você querer ser um ladrão e um trabalhador honesto ao mesmo tempo. É como você querer ser uma pessoa que fala a verdade enquanto você mente o tempo todo ao mesmo tempo. Ou você querer ser uma pessoa casta enquanto você comete pecados sexuais o tempo todo. São excludentes. E você tem que trabalhar nesse nível para entender a santificação. Mas então vem a segunda coisa que o Senhor nos ensina aqui, irmãos. Nós devemos considerar quais são as obras das trevas para nós fazermos um autoexame. Se primeiramente nós entendemos que não há santificação sem essa dinâmica do deixar de fazer aquilo que é mal e passar a fazer aquilo que é bom. Eu não só fecho a boca para comer coisas ruins, eu vou e faço exercício. Só uma ilustração aqui para a gente ficar claro. Mas em um outro ponto, quais são essas obras más que eu tenho que deixar de fazer? Paulo faz uma pequena lista aqui para nós, irmãos, para que nós tenhamos um vislumbre delas. Elas são, veja por favor o texto, orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas, ciúmes, e de uma forma bem geral, Paulo coloca aí todas as concupiscências da carne. Venha comigo para Gálatas, capítulo 5, Paulo faz uma lista semelhante, que nos auxilia aqui, irmãos. Por favor. Aqui ele não usa a expressão obras das trevas, ele usa uma outra expressão, obras da carne. Veja, por favor, capítulo 5, versículo 18. Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, irmãos, que Paulo aqui nem em Romanos nem em Gálatas nos dá uma lista exaustiva, até porque em ambas ele vai e coloca uma expressão geral no final, e todas as obras parecidas com essa. Mas é claro que aqui ele está aplicando a lei do Senhor, irmãos. Ele está falando sobre o 5º mandamento, sobre o 7º mandamento, sobre o 8º mandamento, sobre o 9º mandamento, sobre o 1º mandamento, todos os mandamentos aqui destrinchados diante de nós. Só que é uma coisa interessante aqui, queridos. Nessa lista que Paulo faz, se você notar, os 4 primeiros mandamentos, eles estão associados à idolatria, aos prazeres e às satisfações da carne, queridos. Estão intimamente ligados à quebra do 7º mandamento. Só que aí, queridos, vem algo que deve chamar a nossa atenção. Paulo coloca esses itens que estão associados ao 7º mandamento, juntamente com um outro que está associado à quebra do 5º mandamento: ciúmes e contendas. E isso é interessante, queridos, porque comumente nós facilmente reprovamos quem quebra o 7º mandamento. Mas nós fazemos vista grossa para o nosso próprio coração quando diz respeito a esses pecados que são elencados aqui: ciúmes e contendas. Então, querido, primeiramente, atentemos bem, irmãos, para o nosso autoexame, aquilo que é colocado aqui como a quebra do 7º mandamento. Cuidado, irmãos, com aquilo que nós olhamos. Cuidado com aquilo que nós cobiçamos, irmãos. Não importa se isso é feito no privado e se ninguém sabe. O nosso Deus vê. A quebra do 7º mandamento pela cobiça dos olhos, daquilo que não deveria ser visto, nem aprovado. Talvez você jamais tenha participado de uma orgia, e você pode dizer: esse pecado eu não tenho. Mas é provável que você já tenha feito uma orgia na sua cabeça. É provável que você tenha apoiado aqueles que promovem e expõem orgias na internet e nos sites. Cuidado, irmãs, na maneira como vocês se vestem. Sem dúvida, você não aplaudiria uma mulher leviana, mas às vezes, por uma questão de culturalismo, faz-se vista grossas algumas roupas. E olha, eu não preciso dizer aqui, irmão, sobre uso e costumes. Vocês sabem como nós, os presbiterianos, nos opomos a esse tipo de postura, de usos e costumes, de regrinha disso e daquilo outro, como algumas denominações fazem. Mas é necessário, queridas, que as convicções acerca da preservação do seu corpo, para que você não seja pé de tropeço na quebra do 7º mandamento, nem você mesma quebre, tem que ser considerada. O seu corpo pertence ao seu marido. E aquilo que você pode fazer para cobri-lo da forma mais elegante e bela possível, faça. Mas não se contente em se conformar a meras roupas de grife ou de moda, quando elas não se conformam à palavra do Senhor. Dissoluções, bebedices, quando nós simplesmente desconsideramos o domínio próprio e nos entregamos, irmãos, a toda sorte de prazeres, bebida alcoólica desenfreada, prazeres da carne desenfreado. Isso são obras das trevas, irmãos. Isso são obras das trevas. Percebe? Toda a nossa vida ela tem que se conformar às obras da luz, Paulo está falando. Não é uma questão de, isso é muito radical, isso é bobagem, isso é legalismo. É uma questão de quais são as obras das trevas e quais são as obras da luz. Ponto. Respondendo-as, nós miramos no que o Senhor está mandando. E nos conformamos àquilo que é a sua vontade. Só que, mais uma vez, irmãos, eu destaco.
Note os pecados que são colocados aqui ao lado desses pecados, como a orgia. É colocado contendas e ciúmes, ou inveja. A palavra grega aqui para ciúme e inveja é a mesma coisa. Está ao lado de orgias. A gente precisa explicar muito que orgias é um pecado contra o Senhor? Não, né? A gente precisa fazer muito esforço para reprovar essa prática? Claro que não. Mas por que nós não lutamos com a mesma força, irmãos, contra a inveja no nosso coração? É um irmão que tem algo que eu não tenho e que eu cobiço. E eu fico com o coração insatisfeito. É uma condição familiar, é uma coisa, é um filho assim, é um filho que tem, é um filho que não tem, é um carro que tem, é um carro que não tem, é uma bênção assim que se tem. E o nosso coração vai invejando descontroladamente. Mas nós pensamos, o grave está no praticar orgias. E está. Mas note que não à toa Paulo coloca ciúmes e contendas ao lado desses pecados. Nós achamos que está tudo bem estarmos num ambiente que a confusão impera, que a gritaria é o tom, que a discórdia é a marca. Muitos cresceram em igrejas assim, irmãos, e parece que se acostumaram a achar que igreja é isso. Mas não é, irmãos. Isso são obras da carne, são obras das trevas. Muitos cresceram pensando que é normal o casal brigar. Não é, irmãos. A contenda inflamando lá o tempo todo não é. Nós temos, queridos, que declarar guerra contra as obras da carne, ou, na linguagem do texto aqui, obras das trevas, irmãos, e colocarmos no lugar delas as obras da luz. Interessantemente, Paulo não elenca aqui as obras da luz, mas ele faz um destaque para uma coisa. Veja, por favor. Nessa dinâmica, revestivos das obras da luz, deixa as obras das trevas, não orgias, não embriaguez, não impudicistas, não dissoluções, não contendas, não ciúmes, mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui, queridos, é que deve nos chamar a atenção. Porque Paulo poderia fazer uma outra lista, como ele fez em Gálatas capítulo 5. Volte comigo para lá. Logo em seguida, quando Paulo termina de elencar as obras da carne, ele elenca o fruto do Espírito, as obras que vêm como fruto da obra do Espírito no coração de alguém, que são, versículo 22, por favor, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Poderia ser feito isso. Mas aqui, irmãos, de forma impressionante, Paulo tão somente resume assim: deixem as obras da carne, revistai-vos das armas da luz e andem dignamente como em pleno dia. Aí vem a terceira ordem positiva: e revistai-vos de Cristo. Revestir-se das armas da luz, irmãos, é a mesma coisa que andar em pleno dia, que é a mesma coisa que revestir-se de Cristo, irmãos. O que é que Paulo está nos ensinando aqui, queridos? Que Cristo é o padrão que resume toda a santidade. Cristo é de tal forma, irmãos, o padrão e o exemplo daquilo que é bom, segundo a lei do Senhor. O homem perfeito, que ele tão somente, ao invés de fazer uma lista aqui de boas obras, ele fala, revistai-vos de Cristo. Como quem diz, pratiquem o próprio Cristo. Sejam como Cristo. Mas há um detalhe aqui mais específico, irmãos. A santidade, queridos, está vinculada intimamente ao quanto nós nos conformamos a Cristo. E eu preciso deixar claro para você que não é a forma do Cristo que você faz. Que não é o Cristo que é concebido segundo a imaginação dos homens e eles com muita facilidade representam ele em imagens. As imagens não podem representar o ser glorioso daquele que é Deus homem perfeitamente, diante de quem João nem conseguiu contemplar em Apocalipse, mas caiu como um morto.
Não é o Cristo que The Chosen está fazendo, que se conforma facilmente aos apelos da modernidade e agrada progressistas, agrada mormons, agrada romanistas e agrada evangélicos inconsistentes. Não é esse Cristo fraco, produto da imaginação do homem. É o Cristo glorioso que é revelado na Escritura Sagrada, perfeito, sem pecado. Não é o Cristo que fica inseguro, como eu ouvi dizer que se fez nessa série, por exemplo. Chega para os discípulos, antes de pregar o Sermão da Montanha, todo inseguro sobre quais palavras ele iria usar e pede para os discípulos dizerem quais são as melhores palavras para ele poder usar no Sermão da Montanha. Absurdo! Não é um Cristo que despreza a adoração a ele, mas é um Cristo que, quando se prostram diante dele, ele acata a adoração, aceita a adoração. É um Cristo sem pecado, perfeito, que se conforma não aos padrões de uma cultura, mas à lei de Deus. Quando você encontra na boca daqueles que não conhecem a lei de Deus ou desprezam ela, um louvor a Cristo, pode ter certeza, ele não está louvando ao Cristo verdadeiro. Porque o Cristo verdadeiro é manso e humilde. E também, o Cristo verdadeiro provoca ojeriza naqueles que odeiam a lei do Senhor. Não à toa, muitos quiseram matá-lo. Não à toa, nos últimos instantes, quando ele não se conformou ao que aquela multidão queria, ela, ao invés de gritar, bendito seja o que vem em nome do Senhor, ela viu, não, esse não vai se conformar à imagem que nós estamos formando dele. Então vamos mudar aqui o grito. Crucifica-o, crucifica-o, porque você não é como a gente quer. É esse Cristo que é o padrão da santidade. A lei do Senhor encarnada. O padrão de santidade perfeito. E sabe por que isso é dessa forma, queridos? Para que nós entendamos que sem Cristo não há santidade. Não há santidade. Não há boas obras. Não há vida santa. Mais uma vez, irmãos, não tem como ficar querendo se conformar a uma vida moralmente correta se você não tem Cristo. Não é questão de, pastor, mas que injustiça. Você quer dizer que aqueles que estão tentando fazer o certo sem Cristo é igualzinho àqueles que estão fazendo tudo errado? Pragmaticamente, é óbvio que há bons e melhores frutos do que essa segunda opção. Mas no final do dia, os dois estão dizendo assim, eu não preciso de Cristo para nada. Eu não preciso dele para ser meu Senhor, para me dizer o que eu preciso fazer, então vou viver uma vida imoral. Eu não preciso de Cristo para que por meio da obra dele eu possa agradar de fato a Deus. Eu posso agradar a Deus sem ele. E é isso que é absurdo em todas as falsas religiões, irmãos. É isso que é absurdo no espiritismo, no romanismo, no mormonismo, em todas. Porque todas elas olham para o homem e falam assim, você pode, você não precisa assim de Cristo. Você precisa só de um empurrãozinho, vai. E lá, nem empurrãozinho precisa. Não há santidade sem Cristo. Porque a santidade é um fruto, é um benefício do evangelho que Cristo adquiriu. E você só pode tê-la se você tem Cristo. Não tem como você ter os benefícios de Cristo sem Cristo. Você precisa ter Cristo para que esses benefícios sejam dados a você. Eu pergunto, querido, você está tentando conformar a sua vida a uma vida moralmente boa sem Cristo? Sem uma fé que é posta somente nele e na obra dele e na justiça dele? Ou você está tentando fazer aquilo que é bom no seu braço forte? E deixar de fazer o que é mal pelo seu braço forte? Você não apenas não vai conseguir, como você blasfema contra Cristo, se você se lança numa suposta obra de santificação sem Ele.
Muitas pessoas abrem a boca para dizer que é legalismo falar sobre santificação, sobre lei, sobre o padrão do Senhor. Não, meu querido, isso não é legalismo, não. Isso é simplesmente ecoar aquilo que a Bíblia está falando. Agora, sabe o que é legalismo? É você defender, obedecer à lei do Senhor sem Cristo. Isso é legalismo. Isso é inaceitável a Ele, querido. Se você quer agradá-lo com a vida santa, você precisa primeiro abraçá-lo como teu Salvador e confiar somente nele, também para a tua santificação. Porque não há, querido, santidade sem Cristo. Moralismo há sem Cristo. E como eu já mencionei para a igreja outras vezes, um determinado filme, há um diálogo em que um homem fala assim, note que Satanás ele não é contrário à moral, à boa moral. Satanás é contrário a Cristo. E ele vai usar, se necessário, até mesmo a boa moral para afastar os homens de Cristo. Porque ele não veio simplesmente nos dar moralidade. Ele veio nos dar a genuína santidade que flui de uma alma e de uma natureza transformada pela sua obra. Os homens que simplesmente querem a moralidade sem Cristo, eles vão abraçar a moralidade e quando lhe for apresentado Cristo, vai falar assim, não, eu não preciso. Eu estou bem. Eu sou assim, eu sou assado. Mas no último dia, a primeira coisa que será perguntada é, Cristo é teu pela fé? Tu te agarraste a Ele e tão somente a Ele e buscaste nele a fonte da tua salvação? Ou Ele é apenas um detalhe, um adereço? Como é que nós fazemos isso muitas vezes, irmãos? Buscamos fazer a obra de santificação sem Cristo. Sabe quando você simplesmente toma votos e fala, a partir de hoje eu não vou fazer tal pecado? E veja, há o lugar dos votos e das resoluções, mas eu estou me referindo aqui àquele ímpeto que simplesmente diz assim, eu estou resolvido. É só eu não fazer tal coisa. Sua resolução não tem poder. Ela é importante dentro do lugar correto, mas ela não tem poder. Ou ainda basta eu conhecer a lei, saber o que eu tenho que fazer, o que é certo, o que é errado, isso aqui vai resolver o meu problema. Não vai resolver. Porque o conhecimento da lei não traz poder. Você perceber a desgraça que você colocou a sua vida pelo seu pecado e dizer, eu estou com remorso do tamanho do mundo. Isso não vai resolver. O que resolve é antes de tudo. Antes de qualquer outra coisa necessária e útil que possa vir, tem uma coisa que é fundamental. E se ela não vier logo, nada mais vai ser útil. É se agarrar a Cristo e buscar dele poder e a própria santificação para que essa obra seja executada. Paulo de tal forma une, irmãos, a santidade a Cristo que ele fala, revistai-vos do próprio Cristo. Deixem as obras más e passam a fazer as obras boas. Aí ele, em vez de indicar uma lista, ele traz uma obra. Revistai-vos de Cristo. Note, querido, que fazer as obras boas, as obras da luz, não é meramente, irmãos, tentar fazer com o nosso braço forte. A ação é indispensável, mas é uma ação confiante no Senhor, queridos. Você quer mais santidade? Você quer mais santificação? Então tenha mais de Cristo. Você quer crescer mais em santidade? Então revista-se mais de Cristo. Conheça-o em todo o seu ser, naquilo que ele revelou na Escritura Sagrada, em todos os seus ofícios, em toda a sua obra. Abrace com fé o que ele fez e o que ele é.
Medite sobre tudo isso. E então, fortalecido naquilo que ele fez e na aplicação do Espírito da sua obra, levante e santifique-se. Muitas vezes, irmãos, as nossas quedas têm por trás exatamente isso. Nós estávamos tentando nos santificar, confiados em nosso braço forte. Mas aqui Paulo nos lembra, é por meio de Cristo, revestindo-se dele, que nós iremos obter santificação. Você, crente, está cambaleando na sua caminhada na luta contra o pecado? Hoje o teu Cristo te lembra, revista-se dele. Vá até ele, confie nele. Rejeite todo moralismo. Rejeite influências coaches que simplesmente querem dar bons conselhos morais para você fazer algo. Isso não vai levar você a canto algum, se Cristo não é anunciado explicitamente. Se Cristo não é oferecido como a fonte e o poder. Levante-se, crente. Agarre o teu Cristo. Abandone as obras das trevas. Revista-se das armas da luz. Revista-se de Cristo. Agora, você que não crê no Senhor ainda, eu não estou dizendo que se você não sabe que existiu Jesus, eu não estou dizendo se você não admira ou de alguma forma, estou falando você que não colocou a sua fé somente nele, mas que coloca a sua fé talvez nele e em suas obras, talvez nele e nos méritos de alguém, talvez nele e naquilo outro. Isso não é colocar a fé nele. Você que não creu ainda em Cristo, mas continua tentando ser um bom moço, uma boa moça, um cidadão de bem. Hoje ele te fala, pare de tentar fazer aquilo que é impossível para você. E se agarre a mim, porque apenas em mim há verdadeira santificação. Você pode ser o mais moralista dos homens. Platão era bastante moralista. Epicuro também. Os muçulmanos, exemplares no moralismo. Espíritas nem se fala. Mas sabe o que eles não tinham? Cristo. E se não tem Cristo, não tem santidade verdadeira. Por isso, querido, eu te chamo. Creia em Cristo e você verá o que é verdadeiramente santidade. Confie nele e você vai ver o poder como a água da vida fluindo abundantemente para te lavar da tua impureza, para te renovar na força e no poder para fazer aquilo que é do agrado dele. Você vai ver, aí sim, o que é santidade. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por nos ensinar o caminho da santificação, Senhor, e a dinâmica dela. Ó Senhor, que nós nos disponhamos a desprezar todas as obras da carne, Senhor, as obras das trevas, e andar, Senhor, dignamente, como em pleno dia, revestir-nos, Senhor, das armas da luz, isto é, revestir-nos, Senhor, do próprio Cristo. Ele é a arma derradeira, Senhor, contra o pecado. Ó Senhor, livra-nos, Senhor, de relativizarmos e diminuirmos o nosso Cristo, Senhor. Dar-nos a clara convicção que o Teu Evangelho nos traz, de que sem Cristo não há, Senhor, boas obras. Não há obras agradáveis a Ti, Senhor. Mas elas só são agradáveis a Ti uma vez que são feitas nele e através dele e por meio dele, Senhor. Nos dá, Senhor, essa fonte que há em Cristo Jesus, porque Tu nos providenciou Cristo para isso, Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo essa bênção a Ti, o fruto do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém.